Olá a todos, mais um episódio, mais um momento aqui que a gente está tendo o prazer de receber um grande amigo meu, né, que está vindo, é uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o Tadeu Belfort, que vai estar com a gente hoje conversando um pouquinho sobre uma temática que ele já vem no percurso já conversando e trabalhando bastante, que é a temática luz e sombra, né? E vai estar explicando um pouquinho para a gente o que é que significa isso, né? Dentro das psicologias profundas, o que é que significa essa luz e sombra. Tadeu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na formação que nós fizemos junto, na especialização em psicodrama, lá pelo Instituto de Psicodrama e Máscara, e eu considero um amigo, uma pessoa que tenho grande admiração. E Tadeu é assim, ele é tanto, sempre que eu falo com ele, assim, Tadeu tá estudando o que é agora, terminando o que é agora. Porque, assim, até onde eu sei, né, ele é constelador, tem formação em psicodrama, fez formação em psicanálise, né? Tem várias formações, eu acho que ele pode falar melhor aí um pouquinho para a gente. Mas o Tadeu é uma pessoa que ele tem uma inteligência que é para além desse aspecto cognitivo, sabe? Assim, ele é uma pessoa, primeiro, que quando a gente está perto dele, a gente se sente muito bem, porque ele tem uma coisa meio contagiante, né? E é bom ficar perto dele, a gente vai aprendendo e ele se dedica e tem um trabalho muito legal de formação e desenvolvimento humano. Eu acho que eu posso falar assim, né? Então, queria dar as boas-vindas para o nosso convidado e para a Isabel, que é minha companheira, que está aqui comigo, ajudando e conversando aqui comigo. Então, assim, boas-vindas, Tadeu. Isabel, se você quiser falar alguma coisa, a Isabel que propôs a temática, inclusive, Luiz e São. É à Boa vontade. tarde, gente. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? A nossa audiência. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. A gente nunca sabe qual vai ser o horário, né? Que vão nos ouvir. E assim, eu sugeri essa temática porque eu acho uma temática bem interessante, né? São os dois lados da moeda. Tudo tem dois lados, né? Então, por que não luz e sombra? E assim, o Tadeu, né, como você falou aí, eu estou conhecendo agora, tendo esse enorme prazer de conhecer o Tadeu, mas ele é pura luz, realmente, né? Ele chega chegando, a gente é, consegue realmente sentir isso. E é muito interessante, porque isso é muito peculiar das pessoas que realmente estão envolvidas no desenvolvimento humano propriamente dito, né? Porque a gente vê alguns trabalhos aí que são bem aprofundados, a gente vê algumas coisas bem rasas, e o Anderson, sabe, Tadeu, teceu aqui vários elogios à sua pessoa, né? Diz que você, como ele começou aí, você está sempre estudando, sempre se aprofundando, então se apresente aqui para a nossa audiência, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Mandes, Isabel. Fiquei até assim um pouco encabrunhado com os elogios do Anderson, mas agradeço, né? Eu sei que é de coração e a gente tem um carinho muito grande, né? Que foi o que aconteceu durante a nossa convivência lá na nossa formação, que foi uma turma única, né? Foi a turma 10, né? Tem alguma coisa assim, então tem, né? Tinha 10 alunos, teve uma coisa interessante lá, né? Na nossa formação, e eu era o único não psicólogo do grupo, né? Mas deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou teólogo, filósofo e administrador de empresa. Tenho umas 8 especializações, dentro delas 6 são na área de psicologia, psicologia positiva, psicodrama, psicanálise, constelação sistêmica, terapia sistêmica, e às vezes eu me esqueço de algumas. Mas, assim, eu sou um curioso, né? Há mais de 20 anos que eu não parei mais de estudar, né? Eu fiz a graduação, passei um tempo meio preguiçoso, e de repente eu digo, tenho que voltar. E não parei mais. Então, o resultado disso são um bocado de cursos e formações na área de psicologia positiva, na área de PNL. Mas, assim, a minha paixão mesmo é a luz e sombra, né? Foi onde eu me encontrei
né, na psicologia junguiana, tenho especialização também nessa área. Fiz psicologia da religião também, que, né, bastante embasado em Jung. Então, foi um tema que, primeiro, fez muito sentido na minha vida. Me aprofundar nas minhas sombras foi um processo extremamente desafiante e, ao mesmo tempo, prazeroso, no sentido que eu comecei a me inteirar, né? Inteirar no sentido de ser um ser mais pleno e inteiro, que é a grande proposta do Jung. E, a partir desse movimento meu, né, comigo mesmo, eu digo, poxa, isso é algo que poderia, né, fazer o bem assim, para a humanidade, as pessoas precisam disso. E aí eu criei esse projeto, né, na época com outro colega, que era psicanalista também, e agora estou com outra colega que é psicanalista, e eu acho que é um projeto que não dá para fazer sozinho, na minha visão, precisa, às vezes, do ego auxiliar, uma linguagem aí do psicodrama, mas, assim, é algo que, ao longo dessa jornada, já são em torno de 8 anos que a gente está nessa jornada do treinamento vivencial, eu venho me aprofundando mais e mais, pesquisando, né, dentro dos psicólogos junguianos e outras vertentes também, da transpessoal, e é um tema que eu vejo que faz muito sentido, né? Eu acho que autoconhecimento, sem olhar as sombras, na minha visão, na minha percepção, ele nunca vai ser completo. Não tem como eu me conhecer sem olhar para esse meu lado, né? Isso, dentro da visão junguiana também, quem estuda, né, a psicologia analítica, é uma premissa, né? O processo de individuação, de reencontro com o self, de integração do self, ele passa pelas sombras, precisa haver esse mergulho nas sombras, nas profundezas, né? Tem uma frase de um que eu amo de paixão, né? Que ele diz, se você quer tocar os céus, deixe que suas raízes toquem o inferno. Então, isso, para mim, ele é profundo, é intenso, e é um caminho bastante sustentável, na minha visão. Acho que o autoconhecimento, sem olhar para a sombra, ele não é sustentável. Ele fica incompleto, ele fica em parte. Eu fico sem olhar para algumas partes minhas, e sem olhar para essas partes, eu não consigo ser inteiro. Então, essa é a minha primeira chegada aqui, né, entre vocês aí, entender um pouco, assim, desse meu universo, e é algo que realmente é assim, todo movimento começou de dentro para fora, né, a partir desse florescer interno, né, nesse encontro, né, comigo mesmo, né, e esse olhar, às vezes, desafiante para essas sombras minhas, eu entendi que esse era o caminho, realmente, para né, um autoconhecimento pleno e verdadeiro, e quis oferecer isso, né, na minha jornada, através de trabalhos em grupo, onde eu uso psicodrama e outras ferramentas, né, dentro dessa jornada, porque o meu maior desafio é deixar essa jornada ser leve e suave, né? Porque olhar para a sombra sempre é um desafio, mas, assim, o que eu venho me aperfeiçoando ao longo da jornada é tornar isso mais suave. É mais ou menos esse o meu projeto inicial que eu queria compartilhar aqui com vocês, e fica aberto aqui para novas perguntas e bate-papo aí. Tadeu, eu queria te perguntar, assim, nós que somos da psicologia, nós entendemos um pouquinho o conceito de luz e sombra, né? Mas, assim, eu queria que se você pudesse, você explicasse um pouquinho para as pessoas que não são, assim, da psicologia, o que é que significa isso, assim, que conceitos são esses, né? Assim, na vida real, do que fala essa luz e sombra, né? E se tu pudesse falar um pouquinho, assim, do qual... Eu sei que você tem um trabalho com luz e sombra, mas, assim, quais são os objetivos desse trabalho que tu desenvolve, né? Vamos lá. Beleza, maravilha. Tem uma frase de um que diz assim, que 95% das nossas sombras são puro ouro. Então, isso já mostra que é algo bastante valioso que a gente tem dentro da gente. Lá no início, eu quis até mudar o nome, sabe, do treinamento depois. Porque muita gente não vinha por causa do nome sombra. É interessante isso, né? As pessoas têm nome, né, têm medo dessa palavra sombra, né? Não, Deus me livre, olhar para as minhas sombras. Então, as pessoas fugiam. Eu pensei, na época, com a minha co-treinadora lá, Esther, eu disse, vamos mudar o nome, mas depois, dentro de mim, eu me senti mal, né, e querer mudar o nome. Eu digo, eu estou sendo incongruente, incoerente. E eu digo, não posso. Quem tiver de vir, venha pelo que é, né? Que é sombra. Mas, assim, o que é sombra de uma forma, talvez, mais simples, para a gente entender aqui? É tudo aquilo que eu tenho em mim que eu nego, que eu não aceito, que eu rejeito em mim, e que a duras penas, eu tento esconder de mim mesmo. Né? Ou seja, eu quero chamar assim, é tudo aquilo que faz parte de mim, da minha estrutura, mas eu coloco lá debaixo do tapete. Eu não quero olhar para isso. Né? Eu não quero ver isso. Por quê? Porque eu acho que é feio, que é errado, que é inadequado,
né, que não vai ser bem aceito pelo coletivo. Então, tudo isso que faz parte da minha estrutura, mas que eu nego e não aceito, a gente coloca, o Jung fala nessa questão do universo da sombra, que é no nosso inconsciente. Então, assim, e o que é que tem nisso? É assim, porque a sombra é um ponto importante, que eu trabalho sempre no grupo, assim, sombra e trevas são coisas totalmente distintas, né? Treva é a ausência de luz, sombra não é a ausência de luz. Porque só existe sombra porque existe luz, né? Elas coexistem. Imagina um objeto que você projeta uma luz e ele vai gerar uma sombra. Só existe essa sombra aqui porque tem alguma fonte de luz ali, né, sobre aquele objeto, né, gerando essa projeção de sombra. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho sombra, também existe uma consciência que eu tenho luz, porque elas coexistem, né? E tem uma frase da Mary Wilson, né, que é uma grande escritora americana, que ela diz o seguinte, que o nosso maior medo não é da nossa sombra, na realidade. Nosso maior medo é da nossa luz. A gente tem medo de enxergar a nossa própria luz. E por medo de enxergar a luz, às vezes a gente não quer olhar para a sombra, porque fatalmente olhar para as nossas sombras vai levar para a nossa luz. Tem um grande professor na área de Enneagrama que eu gostei muito. Eu fiz uma das formações com ele, e ele trouxe a seguinte fala, né? Muita gente fala, né? Existe luz no fim do túnel. Ele disse, não, a luz está no túnel mesmo. Que a luz vem junto com as sombras, elas vêm junto, né? Eu não preciso atravessar o túnel para chegar lá na luz. Ela já está ali dentro. Então, essa consciência, ela é extremamente libertadora. Porque, assim, quando a gente fala esse trabalho em grupo, qual é o grande objetivo? Você colocou aí, né, do treinamento. É a pessoa ser puro ouro dentro dela. Eu vi, assim, vou dar um exemplo prático, né? Lá para trás mesmo, nas primeiras turmas que a gente fez lá, grupo. Uma pessoa de 50 e poucos anos, no final da vivência, disse assim, Tadeu, hoje eu descobri que eu vivi 50 e poucos anos a vida que os outros queriam que eu vivesse. Eu não vivi a minha vida. Eu não vivi a minha vida, de fato. Aí eu fiz uma pergunta terapêutica, né? E você vai escolher o que agora, né? Você vai continuar não vivendo a sua vida, a partir de hoje você vai abrir um espaço dentro de você para ser você de verdade, para viver a tua vida. Ela disse. Aí, não me respondeu, mas ficou pensando, né? E essa pessoa depois fez um mestrado e um doutorado, logo em seguida. Então, assim, fez muito sentido na vida dela, ela se encontrou com ela, né? Ela percebeu, na realidade, o que ela fugia era o que ela queria encontrar, né? Porque, na realidade, a gente foge das nossas... Elas estão nos convidando a esse olhar profundo para dentro da gente, para esse mergulho. E esse encontro ele é muito poderoso, porque ele vai deixando a gente inteiro. Eu diria assim, que a gente sem sombra, ou fugindo dessa sombra, a gente é como se a gente tivesse mutilado, sem uma parte nossa, sem um braço, sem uma perna. Está faltando um pedaço. A partir do momento que eu olho para esse conteúdo e integro dentro de mim, ressignifico ele dentro de mim, ele se torna poder dentro de mim, se torna força. Porque dentro do nosso psicodrama, Moreno disse, nós nascemos criativos e espontâneos, né? E as conservas culturais vão tirando essa criatividade e essa espontaneidade. Ok. Sabe onde está essa criatividade e essa espontaneidade, normalmente? Nas sombras. Então, o contato com a sombra também nos devolve esse poder da criatividade e da espontaneidade, da inteireza, de ser eu de verdade. De eu poder me olhar e dizer, agora eu estou inteiro. Eu não estou perfeito, mas eu estou inteiro, sabe? Não é uma busca da perfeição, é uma busca da inteireza. Até porque Jung diz que até o final da nossa existência a gente vai ter sombras para olhar, vai ter coisas para ver e não vamos resolver tudo dentro da gente. Porque ele diz que a gente deixaria de ser humano. Então, assim, mas é uma jornada contínua, um aprendizado. Quantas vezes eu digo, isso aqui já está resolvido dentro de mim, e de repente, num momento X, Y, Z, eu vejo que não está tão bem resolvido ainda. Tem partes dessa coisa que eu não vi. Então, é uma jornada contínua, de aprendizado contínuo, de crescimento contínuo. Mas de muito poder no sentido de gerar esse ser inteiro, né, dentro da gente. E é interessante, né, Tadeu, aí pegando esse seu gancho das pessoas que não iam pela palavra sombra, né? Também tem um lado muito positivo essa palavra sombra, porque tem pessoas que querem viver na sombra do outro, né? Tem pessoas que querem uma árvore que dê sombra. E muito bem colocado, né? Há uma grande diferença entre treva e sombra, né? E hoje eu até falei com o Anderson e sugeri uma música do Lulu Santos, né, que ele fala, não haveria luz se não fosse a escuridão.
né? Então, assim, está tudo junto e misturado. Nós somos essas duas partes, né? E muitas vezes a gente precisa da sombra para diminuir um pouquinho da nossa luz, que opa, não com tanta pressa, e às vezes a gente precisa da luz para dar um foco, né? Para dar uma iluminada naquilo ali que a gente acha que é sombra, né? Como você falou, a gente acaba desenvolvendo muita coisa olhando para as nossas limitações, né? Entendendo quem de fato somos, porque é essa questão, né, de se ver com aquela limitação e assumir para si mesmo, né, que nós não somos perfeitos. Tem algumas coisas que a gente ainda não dá conta, né? E buscar esse dar conta. Porque entrar em contato com nossas sombras dói exatamente por isso, né? Porque a gente se depara com as nossas limitações. Mas é uma dor que liberta, né? É uma dor que dá um norte, aonde você vai recalcular rotas. Muito bacana olhar para esse lado. Eu gosto muito daquela frase, Isabel, do Delson Roos, quando ele diz assim, né, que ostra feliz não produz pérola, né? Então, Sim. olhar para as sombras é produzir pérola, né? Por isso que não fala que é tesouro, que 95% das sombras são tesouros dentro da gente. Porque olhar para isso é produzir pérolas dentro, né, da nossa alma, né? Vamos dizer assim, na nossa vida. Mas tem uma dorzinha, né? Tem areinha incomodando ali, né? Que precisa ser trabalhada, ressignificada, para que isso vire uma pérola dentro da gente, vire poder. Oi, Anderson. Não, eu estava aqui pensando, Tadeu, quando você estava falando isso, né? Que assim, a gente está num momento assim, histórico-cultural, numa sociedade que é cada vez mais marcada pela técnica, né? Você é o que você produz, né? E assim, é tanto que é interessante quando muitas pessoas buscam serviço de psicoterapia e aí chegam, né, e falam assim, mas você trabalha com a TCC, né? Porque me disseram que é mais efetiva, que é mais rápida, né? Que é mais técnica. E há uma predileção que eu percebo que existe hoje por essa questão da efetividade, da rapidez, do concreto, né? E aí é muito interessante porque, assim, se o que nos faz enxergar, parece que a vida, é justamente esse encontro do matiz, da luz e da sombra, né? Porque eu fico imaginando uma pessoa que tem num campo de visão só luz, acho que ela fica cega, né? E alguém que também fica só na ausência da luz, né? Também não enxerga nada, né? E aí, antes de começar, eu e a Isabel estamos produzindo, estruturando um curso para dar, e a gente está pensando no nome para esse curso, sabe? E hoje eu me peguei aqui pensando no nome, né? E eu fiquei, nossa, eu tenho que achar um nome para isso. E aí muitas vezes a gente fica, né? Não, porque eu tenho que produzir tudo, a gente fica ali nesse campo. E o que você falou, né? Que a nossa criatividade está muitas vezes nessa profundidade nossa, né? Então, assim, quanto mais eu fiquei ali tentando achar no meu campo consciente, não chegou, não surgiu a criatividade, né? E comigo sempre acontece isso. Aí quando eu me permito assim sonhar, ir para um campo mais artístico, sabe? Aí me vêm coisas muito valiosas mesmo, né? Mas assim, eu queria ver contigo o que é que você acha desse modelo de vida hoje da técnica, né? Esse modelo de vida que eu sou o que eu produzo e né, de como parece que tem essa negação mesmo dessa profundidade do que a gente não conhece tanto, do que não está tão aparente, né? Não sei. Sim, né? Assim, eu posso falar assim muito do que eu vejo, né, dos alunos que vêm, né, para a jornada aí. É uma angústia profunda na realidade, né? De não ser perfeito, né? De não ser o bom o suficiente, de não ser high performance, né? Que é o nome que o pessoal adora no business, né? Então, e aí eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer 1000 coisas, eu preciso produzir mais que todo mundo, eu preciso vender mais, eu preciso ter melhor resultado, eu preciso melhor isso.
Mas o que eu vejo, na realidade, quando eu vou muito para esse externo, né, para o ter, né, que Jung fala muito também disso, entre o ter e o ser, né, nessa jornada pelo ter, eu vou me apagando nessa relação com o ser, né? E aí onde vem a angústia, né? Porque chega uma hora que a gente paga um preço, né? Muita gente vem realmente mutilado na alma, né? Vamos dizer assim, ele está bem, um executivo bem resolvido, uma família perfeita da margarina, tal, né? Aquela coisa. Mas a alma dele está toda em pedaços, né? A gente percebe isso aí. Então, na realidade, a gente está, né? Esse estilo de vida nos desconecta muito da gente, né? Desse momento comigo, né? Quanto tempo eu parei hoje, ou ontem, ou anteontem, para ficar só comigo, nessa relação eu com o eu, né? Vamos dizer assim. Quanto tempo faz que eu faço isso de verdade? Quanto tempo faz que eu saí só para ficar comigo, sem, né, estar com ninguém, numa relação comigo? Então, as pessoas estão perdendo isso. E Jung fala o seguinte, que em torno dos 40, quer dizer, na época dele, só que hoje, né, isso é muito variado, mas é uma média, né? A pessoa entra nessa angústia da alma, né, na noite escura da alma, que é essa angústia do processo de individuação, onde eu começo, quem sou eu, de verdade? Essa pergunta eu já fiz e muita gente entrou em parafuso alguns dias, depois veio mesmo, porque parece muito simples, mas as pessoas têm dificuldade de dizer quem são, né? Eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, estou perguntando a sua profissão, estou perguntando quem é você? E elas não sabem responder essa pergunta, por quê? Porque não tem intimidade consigo. Então, assim, e por que é que não tem? Porque tem medo de se olhar, né? Eu gosto muito de uma ferramenta que a gente usa dentro do organizacional, que é a janela de Johari, né? Que fala sobre o eu oculto, o eu... agora apagou o nome, mas são os eus que eu conheço, que o outro conhece, o eu que eu desconheço, né? O eu que nem eu conheço, nem o outro conhece, ou seja, essas partes, esses eus que habitam dentro de mim, que às vezes não tenho a menor consciência, e que eu continuo cego até que alguém me ajude, né? A enxergar, um terapeuta, alguém que tem a habilidade de me levar para esse lugar. Porque também precisa, né? Se a gente olhar as jornadas dos heróis, né? Todos eles tiveram mentores, pessoas que levaram, né? Quando você vê Dante mergulhando lá nos 9 infernos, teve um mentor levando ele na barca lá, naqueles infernos. Para olhar para esses infernos, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, né? Senão todo mundo fazia autoanálise, né? Auto não sei o quê, ou seja, a gente precisa de alguém com esse olhar de fora para nos ajudar nesse mergulho, nessa jornada. Por exemplo, o grupo é uma ferramenta poderosa. Como psicodramatista, a gente sabe do poder do grupo, né? Morena amava grupo. E o grupo ele tem um poder fantástico de catalisar coisas, de trazer conteúdos. O outro fala o que eu precisava falar, que eu não estou conseguindo falar. Então, tem um poder gigante de revelar essas sombras dentro da gente, né? Esses lados ocultos meus. Mas, no fundo, essa busca da excelência, da performance, do melhor resultado, também é uma fuga de si mesmo, desse encontro consigo. Muita gente fica super ocupada e arruma milhões de coisas para fazer, porque ela morre de medo de ficar com ela. Né? Essa coisa da solidão e solitude. Né? Esse momento de solitude vira uma solidão porque a pessoa não tem nenhuma intimidade consigo. Então, como ela não tem essa intimidade, é dolorido demais ficar no silêncio da alma, ficar naquele canto eu comigo. Né? Caramba, e agora? O que é que eu faço? Quem é esse ser que eu não conheço, que é estranho para mim? Então, arrumo 1000 coisas para fazer, para eu me desligar de mim mesmo. Eu tenho que estar ocupado com alguma coisa externa. Por quê? Porque eu não posso parar, silenciar e entrar em contato comigo. Eu morro de medo de mim. Olha que maluquice, mas é assim que a gente vê o ser humano, né? Ele se preocupa tanto nesse externo, porque no fundo, e aí eu posso falar da minha experiência com o grupo, muitos deles estão com medo de olhar para si, né? De entrar nesse silêncio, desse contato profundo consigo. É muito, às vezes, desafiante esse lugar aí, né? Essa posição de eu me olhar no espelho, me ver de verdade, me encarar e tirar todas as minhas máscaras, né? Vamos dizer assim, me olhar de verdade, quem eu sou de fato. Nem tão bom, nem tão ruim, né? Eu adoro a monja Coen, né? Uma grande budista, uma grande referência do budismo, que ela fala assim, nós somos lindos e somos medonhos. Adoro essa frase dela, faz muito sentido para mim, e eu me vejo nesse lugar, de uma pessoa linda e medonha, né? E consigo enxergar. E acho que quanto mais eu enxergo em mim, eu gosto muito de dizer assim, dentro dos nossos trabalhos vivenciais. O fato de eu descobrir em mim um assassino não me torna um assassino. Eu não preciso matar ninguém para descobrir que mora dentro de mim uma energia, vamos dizer assim, uma parte minha que seria capaz de matar alguém, por exemplo. Ao contrário, eu tomar consciência disso, olhar para isso,
vai me dar estrutura para eu nunca fazer isso, entende? Porque muitas vezes essas pirações de 3 minutos, nesses surtos que a gente vê aí, são pessoas que nunca olharam para essa parte, abafaram sua raiva, né? Sua violência, ou seja, não foram honestas o suficiente para olhar para isso. E uma bela hora, num contexto qualquer da vida, aquilo vem com a força total, como se fosse um vulcão, uma erupção. E às vezes a pessoa faz coisas que ela diz: meu Deus, como é que eu fiz isso? Os outros dizem: caramba, fulano era um exemplo de pessoa, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de cristão, um exemplo de não sei o quê, e faz um negócio desse. Como pode? Pode. Pode. Pode, porque tudo isso habita dentro de nós, né? E quanto mais eu olhar para isso, mais gestão eu terei sobre isso, né? Mais poder eu terei sobre isso, no sentido disso não me dominar, ao contrário, eu tenho uma gestão melhor sobre essa força mais instintiva que habita dentro de nós, né? Todos nós temos. A psicanálise fala muito disso aí, né? Dessa questão aí, dessa força pulsional, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, ou seja, essas energias, essas forças que estão aqui dentro e que existem, né? E quanto mais consciência eu tiver desse meu inconsciente, Jung diz que tudo, né? Que até o inconsciente se tornar consciente, tudo que vai acontecer na minha vida, eu vou chamar de destino, vou chamar de sorte, de azar, de maldição, de não sei o quê. E, no fundo, nada mais é do que esse inconsciente, né, se manifestando. Eu digo que a nossa vida são escolhas, né? Toda hora a gente está escolhendo, todo instante. Vou, não vou, fico, não fico, compro, não compro. Ou seja, todo instante ele está tomando decisão na vida da gente. Só que existem decisões conscientes e decisões inconscientes. E as pessoas não colocam muito na balança essas inconscientes, que são as suas, né, que são a maioria, na realidade, né? Boa parte das nossas escolhas são inconscientes. Então, conhecer essa sombra, né, essas sombras, conhecer esse inconsciente com mais profundidade, nos coloca num lugar de melhor gestão sobre a nossa própria vida, né? E mais, vamos dizer assim, de mais o que falam tanto do livre-arbítrio, né? É um lugar que a gente vai construindo, porque a gente não tem livre-arbítrio, se a gente for olhar de fato nesse mundo inconsciente, tá? Interessante, né, Vai lá, Bel. Tadeu, que interessante, que é incrível como você falou aí anteriormente, né, sobre o ser e ter, as pessoas estão cada vez mais ligadas no ter. Então, parar para poder se enxergar, se entender, se autoconhecer, né? A gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente se depara a todo momento, a todo instante, com essa resistência, né? E tendo um olhar assim, mais profundo, mais holístico da questão, né? Assim, no senso comum, é como se as pessoas tivessem a sensação de que parar para se conhecer, para se observar, é como se fosse perder tempo. É como se não tivesse uma lucratividade. O que é que eu ganho com isso, me conhecendo? Está tudo tão bem, está tudo certo, vou continuar assim. E essa questão desse mergulho interno, o medo, né, de tocar nas suas sombras, as pessoas muitas vezes chegam até à conclusão de que essas sombras não são tão sombras, não são tão grandes, né? Não assustam tanto. E também pode se deparar com que essa luz não precisa também ligar o holofote direto, o tempo todo, né? E a pessoa vai aprender a graduar uma coisa e outra. Mas é um medo tão grande, muitas vezes se descobre um ser melhor do que ela imaginava que ela era, né? A gente se depara muito com essa surpresa. Por quê? Pelo fato do autoconhecimento que não se tem ainda. Mas a gente vê, estamos aí, né, na era do digital, tudo moderno, tudo online, tudo rápido demais, mas as pessoas ainda temem isso, né? O ser humano ainda tem aquela caixa preta ali, que é um grande mistério, né? Como você falou, a gente descobrir uma parte nossa, isso não nos define. Isso ali é algo que é uma parte só. E que bacana quando a gente descobre, porque aí a gente vai fazer a nossa escolha, né? Poxa, isso aqui é estranho, que
descobrir, eu quero continuar com isso, eu quero melhorar isso, né? O que eu ganho com isso? E a gente se posiciona muito melhor dentro das situações, dentro das circunstâncias, quando a gente sabe quem somos. E as surpresas da vida que acontecem, né? É exatamente porque a gente não se conhece. Aí, quando a gente se depara em uma situação adversa, aí a gente, e agora? O que fazer, né? Porque a gente não sabe qual é o eu que a gente vai utilizar, né? Que a gente vai tirar da manga para aquele momento. Então, assim, muito bacana esse trabalho que você faz, porque a gente precisa se conhecer, né? As pessoas têm que se conscientizar de uma vez por toda a importância de saber quem você é, né? Esse grãozinho de areia que a gente é, e achei bacana também quando você iniciou, né? Vou até usar a sua fala posteriormente aí, que achei muito bacana essa questão da teia, né? Que os fiozinhos, eles realmente se encontram, né? E muitas vezes a gente está numa situação e a gente se julga o bonzinho e diz, fulano isso, fulano aquilo, cai no julgamento e tal, né? Mas por que tu tá nessa teia, né? O que essa teia aí quer te ensinar, né? Quer te mostrar? É bem por aí mesmo. Tadeu, eu queria que você, assim, primeiro eu queria compartilhar como está sendo rico te ouvir, porque, assim, parando para me observar, né, eu percebo que às vezes que eu mais cresci como ser humano e, consequentemente, como profissional, não foram as vezes que eu estava mais ligado em rede social, fazendo trabalhos mais nessa realidade tão consciente da coisa, né? Porque sempre que eu percebo que eu estou trabalhando muito, né? Fazendo divulgação, que a gente que é autônomo precisa fazer, sempre que eu estou nesse movimento muito acordado e que eu não me permito dormir, sonhar assim na vida, né? Para ver o que vem para a minha realidade, é sempre uma coisa meio que não tem tanta prosperidade, sabe? Mas todas as vezes que eu me permiti assim, mergulhar mais em mim, eu tenho clientes que, por exemplo, falam muito do movimento racional, de conseguir, por exemplo, eu quero me relacionar, quero arrumar um namorado. Aí fica, eu vou entrar em aplicativo, eu vou fazer isso, eu vou sair, né? Aí fica tanto nesse movimento como se fosse assim, mecânico, né? Que esquecem de se perguntar essas perguntas mais profundas, né? Por que eu quero tanto esse namorado? Por que isso é importante para mim, né? O que tem aqui? E aí você falou um pouquinho, assim, e essas divisões que são típicas do ser humano, eu acho que do mundo, né? O dia e a noite, o masculino e o feminino, o bom e o mal, o tá acordado e o sonho, né? Que são, né, a gente até tem na comunicação, né, o sinônimo e o antônimo da coisa, que gera contraste, né? Mas assim, de como é importante essa integração, né? Olhar para isso, que o belo, o feio. Mas você falou de um termo que é muito caro aí na psicologia analítica, que é isso da individuação, né? E talvez os nossos ouvintes não saibam o que é isso, né? E eu queria que você Vamos lá. explicasse um pouquinho o que é que significa isso. Tentar explicar de uma forma, né? Jung fala que em torno dos 40, né, o ser humano entra nesse processo de individuação. Então, o que é isso? Até os 40, né, está aí, claro que é uma média, né? Pode ser mais, pode ser antes, a gente nunca vai chegar a isso nessa existência, né? Está super infantilizado, não entra nesse lugar aí. Mas, assim, a gente vai construindo ter, né? Vou comprando minha casa, tenho minha família, tenho meus filhos, tenho isso, tenho aquilo, estou na fase do ter. Chega uma hora que a minha alma grita, né? Que ele fala, aí o self diz, ok, e agora? Quem é você? Então, o processo de individuação é essa descoberta de quem eu sou, o indivíduo único que eu sou, né? Esse ser múltiplo, né, que faz parte de um coletivo, que não é melhor nem pior do que nenhum outro, mas que é único, que tem uma missão única, né? Que a alma dele vai fazer algo aqui que só ele pode fazer.
né? Está aí no Sou Drama, a gente vê muito isso, né? Fala muito essa coisa da minha missão, no sentido de tem algo que eu vim fazer desse mundo, só eu posso fazer, que é minha, né? Que é meu caminho, né? Minha jornada. Então, a individuação é exatamente esse momento desse retorno para o self, dessa integração do self, né? E esse processo de individuação, ou seja, esse retorno para o self, essa descoberta de quem eu sou de fato, quem é Tadeu nesse universo, quem é esse ser único de fato, ela passa pela sombra. Então, a jornada para o self, né, para esse ser, para a alma, como se fosse esse retorno para a nossa própria alma, porque existe maior dentro de mim, ele passa por olhar por essas sombras. Se a gente pegar dentro dos mitos, né, todas as jornadas do herói, esses mitos, né, dentro da própria teoria do mito, né, eles passam pelo inferno. Então, Dante mergulhou nos 9 infernos, né, da alma lá, né, e tudo isso, gente, é na nossa mente, é na nossa psique, não é um inferno lá debaixo da terra, você vai lá no, né, fogo pegando fogo, não. Se você acredita, tudo bem, mas está falando no nível da psique, né? Então, esse mergulho dentro de mim mesmo. Então, você vê, né, Heracles ou Hércules, né, também mergulhou no Hades, né, foi lá nas profundezas, né, para buscar o Cancébero. E você vê uma infinidade de outros mitos, onde todos os heróis eles passam por esse mergulho profundo no seu inferno. Pela dor, pelo olhar, né, às vezes pela solidão, às vezes pela angústia, né, que a gente chama dentro de uma visão junguiana, a noite escura da alma, ou seja, esse momento profundo, às vezes uma depressão, sei lá, uma doença, tantas coisas acontecem às vezes nessa jornada, que nos coloca nesse lugar profundo de contato às vezes com a gente. Às vezes uma doença vem, sabe para quê? A gente parar e se olhar. Às vezes é um belo presente que a vida está dando para a gente, por mais difícil que seja, às vezes, identificar, né, esse presente, né? Às vezes uma perda de alguém muito querido também é um presente que a vida está nos dando, para a gente parar, respirar e olhar para dentro da gente. Então, assim, essa jornada, às vezes ela pode vir dolorida, esse processo de individuação pode vir mais suave, tudo é como eu estou, né, conduzindo esse barco, né? Mas uma hora, essa alma ela vai cobrar um reencontro, né? Vamos dizer assim, opa, eu estou aqui, ó. Eu gosto muito do Sou Drama, que ela fala assim, a doutora Connie Miller, né? Minha grande mestra, ela diz o seguinte, que chega uma hora que o ego cansa e ele se rende à alma. Para mim, esse é o momento da individuação. É quando, sabe, eu estou fazendo, eu tenho que fazer as coisas, ela fala assim, né, o grande trabalho dela foi na área de codependência, né, muito tempo, é psicodramatista, e depois ela botou a inteligência emocional e desenvolveu o Sou Drama, que é uma jornada maravilhosa, que eu indico para todos que queiram fazer, acho que ano que vem ela vem ao Brasil. Então, assim, ela disse assim, mas a gente vai fazer, e uma hora esse ego ele vai cansando, ele vai minando, ele vai perdendo a força, a energia, aí ele se rende. Nessa hora que ele se rende, a alma diz, o self diz, ok, estou aqui. Porque, assim, não é, né? Tem uma tradição que, não, temos que matar o ego. Não tem como eu matar o ego como ser humano, eu preciso do ego aqui, ele faz parte de mim, uma estrutura minha, importante do consciente, né? Dentro de uma visão junguiana. Dentro da psicanálise também, o ego tem a função de manter o equilíbrio do id né? E do superego. Ou seja, o ego, dentro das psicologias, de uma forma geral, todas elas não falam em matar o ego, né? Algumas tradições orientais falam. Ela diz que o problema não é matar o ego. Só que o ego ele tem que estar a serviço da alma e não o inverso. Ou seja, o ego está aqui e a alma está aqui. Então, quando o ego está a serviço da alma, é quando a gente está fazendo a nossa missão de vida, está cumprindo o nosso propósito, né? Está fazendo o nosso ikigai aqui na Terra. Ou seja, eu estou manifestando aqui na Terra aquilo que a alma veio fazer. Né? Só que uma coisa interessante que eu descobri já nesses 8, quase 9 anos de jornada de grupo de Luz e Sombra, é que sabe onde está, na maioria das vezes, a nossa missão, o nosso ikigai, né, nosso propósito de vida? Nas sombras. Né? Aí eu vou para o mito do arquétipo do curador ferido, né? Que o Jung fala muito bem dele. Né? Na nossa maior ferida, na nossa maior dor, na onde dói mais, a dor que dói mais, é ali onde está a minha missão de vida. É ali onde eu tenho um poder. É exatamente transformar essa ferida em cura, né? Que é o mito do Quiron, né? do Centauro Quiron. Então, ele transforma a jornada dele de busca de cura das suas feridas em cura para o coletivo, para o externo. Então, quem melhor, né, com a Dixo, né, para poder entender o Tadix, ou seja, alguém que passou pela jornada, que sabe a dificuldade que é, a dor que é aquilo, né? Uma pessoa que tem codependência, depois cuidar de outro que tem, porque ele sabe o desafio que é a codependência, a dependência. Então,
a nossa ferida pode se transformar em cura, né? E a jornada Luz e Sombra também fala disso, né? Em transformar dor em cura, né? Em transformar aquilo que antes me doía, pode ser uma grande forma de eu trazer essa cura coletiva, né? E quando eu curo o outro, eu também estou me curando, porque na visão junguiana, o terapeuta e paciente, então, os dois estão em processo, não é um só. A psicanálise já olha um pouco diferente, né? Na psicologia junguiana, não. O terapeuta, aquele paciente veio ali, foi para ajudar também o terapeuta a se curar, né? A trabalhar coisas dentro dele. Então, isso eu acho fantástico. Para mim, assim, o grande, se eu pudesse resumir, assim, o mais profundo do Luz e Sombra é exatamente esse encontro com o nosso curador ferido, né? A gente olhar para essas feridas, só que agora, ao invés de reclamar, de murmurar, de entrar nesse lugar de se maldizer da vida, eu vou dizer, tá, o que é que eu faço com isso agora? Como é que eu transformo isso em cura desse coletivo? Porque quando eu começo a jogar isso como cura coletivo, meu processo de cura começa a acontecer também. Então, eu diria, se a gente pudesse resumir, assim, bem resumido mesmo, que é a Luz e Sombra, é um processo de encontro com esse curador ferido, para transformar essa dor em cura para esse coletivo, transformar aquela areinha que estava incomodando em pérola, né, em algo precioso para o universo, para as pessoas, para o coletivo. Eu diria que esse é o grande resumo de tudo isso, da jornada, né, esse encontro com esse curador ferido, né, olhar para essa ferida agora com o olhar de curador ferido, não mais de alguém que está reclamando de se maldizendo. E aí, Tadeu, isso se torna mesmo, parece que na vida da pessoa, assim, um propósito, né? Algo mais interior, que faz parte mesmo da caminhada da pessoa, que é mais intrínseco, né? Não se torna somente algo que eu vou fazer para ganhar dinheiro, que eu vou fazer para ter, né? Parece que a prosperidade está muito nesse ser que se encontra consigo mesmo, né? E que parece que enquanto a pessoa fica nesse eu vou fazer para ter, não há um encontro pessoal, íntimo consigo, né? E parece que essa prosperidade na vida, não no sentido financeiro exclusivamente, mas nessa prosperidade mais ampla que atravessa esse bem-estar, né? Tá envolvido com o seu propósito pessoal, com aquilo que tem sentido e significado, né? Com essa integração, não é assim? Sim, né? O que é que você faria com o maior prazer sem receber R$1? É o que eu faço. Por exemplo, Luz e Sombra eu faço. Faria sem nenhum problema de graça. Porque eu sempre saio melhor depois da jornada, né? Eu diria que o maior beneficiado sou eu mesmo da jornada, porque cada história que eu escuto, né? Cada trabalho, caramba, né? Aquilo reverbera em mim, né? Me transforma como ser humano, né? Mas assim, por fazer dessa forma, a prosperidade ela vem, né? É interessante. Quanto menos eu me preocupo com dinheiro, mais o dinheiro vem. Quanto mais eu me preocupo com dinheiro, mais difícil ele se torna dentro de mim, né? Ele chama mentalidade de escassez e mentalidade próspera, né? Então, olhar para as nossas sombras também cria em nós esse lugar de prosperidade no sentido de eu estar no fluxo da vida, né? Quando eu estou inteira, a vida ela flui. Eu acho que esse é o grande barato, né? Eu vou olhando para cada pedra que está no meu rio, que de repente transformei numa lagoa, né, em algo parado, e eu vou tirando essas pedras nesse encontro com essas sombras, esse rio volta a fluir. É uma frase que eu uso, inclusive, no meu livro aqui, né, o Sou Luz e Sombra aqui, ó, que ele fala o seguinte, né, meu Deus, me perdi, vou olhar o livro aqui, dessa jornada. Onde é que as pessoas adquiram, Tadeu? Onde é que as pessoas podem conseguir ver o livro? Vem lá no site souluzesombra.com.br. Eu acredito tanto nisso que o nome do nosso site é Sou Luz e Sombra, tá? De tanto que a gente acredita nessa fala aí. Mas nessa jornada, nesse encontro, a gente vai aprendendo a tirar essas pedras e vai deixando esse rio fluir novamente, né? O maior poder que nós temos, que ele vai falar do livro, né, que ele está no livro lá, o maior poder que nós temos é de sermos nós mesmos. Quanto mais eu for eu de verdade, quanto mais autêntico eu for, mais poder eu tenho dentro de mim, né? O poder deu tudo bem. Eu sou assim, não gosta, ok, tudo bem. Ele tem direito de não gostar de mim, ele não é obrigado a gostar de mim. Mas quem gostar de mim, quem quiser se relacionar comigo, ter vínculo comigo, que seja por quem eu sou, não porque é o que os outros querem que eu seja, entende? Então, esse lugar de construção também desse eu autêntico, né? Deepak Chopra fala muito nisso, né? Que é um grande estudioso também, um médico indiano, que está lá nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, né? Que a partir da formação das sombras existe uma cisão do ego, que ele chama, né?
Então, existe um eu autêntico, existe uma cisão, e a gente começa a gerar o que a gente chama o eu falso, né? O eu ilusório, que é esse que a gente mostra, né? Que um chama de persona, né? São as nossas máscaras, nossas, vamos dizer assim, formas de se apresentar no coletivo que, para compensar, tem as sombras, né? Dentro da lei da estudo junguiano, sempre tudo tem as polaridades. Então, eu tenho minhas máscaras que eu me mostro no mundo, o Tadeu professor, o Tadeu isso, o Tadeu aquilo, mas tem uma parte do Tadeu que ninguém vê, que é a sombra, né? Só que muitas vezes, o que é o grande desafio, que a gente não quer olhar para a sombra, porque a gente se identifica com a nossa máscara. Eu começo a achar que eu sou a minha máscara. E eu não sou a minha máscara, ela faz parte de mim, mas eu sou muito mais. Isso é tão forte que eu vou dar um exemplo prático de uma cliente minha. Na casa dessa pessoa, todo mundo chama o marido de doutor fulano de tal, dentro de casa. Os filhos, a mulher, entende isso? Caramba, ele é doutor fulano de tal lá no hospital, na clínica dele, mas dentro de casa ele é painho, é meu pai, é isso. Os próprios filhos chamam doutor fulano de tal. Então, a identificação com o papel, né? Você entra tão forte nesse vínculo com a tua persona, né, com a tua máscara, que você pensa que você é aquilo. Isso é terrível, é uma dor terrível na alma da pessoa. Por quê? Porque ela vai se desvinculando da verdade dela, de quem ela é de verdade, desse eu autêntico dela, entende? Então, é uma construção, é um desafio, mas, assim, eu diria assim, uma palavra que eu gostaria que quem está escutando aqui deixasse dentro de si, sabe assim, deixasse isso vibrar e ressoar. O maior poder que você tem é ser você, de verdade. Isso é poder. O resto é falácia. Então, gente, queria primeiro que assim, esses momentos, eu estava dizendo que esses momentos das quartas-feiras estão sendo uma segunda terapia para mim, né? Porque sempre os convidados vêm aqui e os temas que a gente tem trazido tem me feito refletir também sobre muita coisa aqui internamente, né? Porque eu acredito muito, eu gosto muito de podcasts que nos levam a uma reflexão mais profunda, mais íntima, né? Que nos tira desse movimento automático da vida e nos faz assim questionar, pensar. E eu acho que esse é o propósito assim do podcast, né? Então assim, a gente está chegando ao fim desse episódio, mas para mim foi riquíssimo. Todos os episódios estão sendo. Quando tem convidado, tem alguns que eu faço, eu e a Bel, que a gente traz algumas reflexões, mas quando tem convidado, eu acho que enriquece muito mais. E assim, você trouxe muitos esclarecimentos para mim, espero que para as pessoas, né, Tadeu? E queria passar a fala, né, para vocês irem fechando, né, e a gente chegar a essa despedida por hoje, né? Em outros momentos eu te perturbo, Tadeu, para tu vir aqui de novo. É sempre um prazer. Deixa eu deixar e depois a Isabel fecha, tá certo, Isabel? Eu queria deixar uma reflexão dentro do mito, né? Vou trazer dois santos católicos, um é São Jorge e outro é Santa Isabel, certo? Santa Marta, desculpa. Porque eu vi Isabel, eu já arranjei tua santa, Isabel. Então, São Jorge e Santa Marta. São Jorge é aquele que mata o dragão, cavaleiro, guerreiro, né, muito conhecido, que mata o dragão. Só que acontece dentro do mito de São Jorge, de vez em quando, esse dragão aparece novamente. Ele luta de novo e mata esse dragão. Aí depois esse dragão aparece mais uma vez, ele vai lá, luta e mata. Ou seja, ele está em constante luta para matar o dragão, certo? Santa Marta foi mais sabida como uma mulher que né? As mulheres têm a inteligência, a habilidade acima de nós homens, na sua maioria, né? É uma habilidade, né? Uma inteligência a mais dentro das múltiplas inteligências. Ela disse o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar esse dragão meu amigo. E ela domesticou o dragão. Tanto é que na figura dela, né? na imagem dela, tem uma santa lá com o dragão na coleira. Então, o que aconteceu? Ela domesticou, ela integrou as sombras dela, nesse dragão dela. E o que aconteceu? Aquilo que era um inimigo passou a ser o protetor dela, o guardião dela. O dragão virou o guardião dela. Olha que lindo. Então, aquelas sombras, né, do São Jorge, que ele está lutando todo o tempo, matando, reaparece e mata, ou seja, está negando, ele não entra no lugar de integração, né, de olhar de verdade para isso. O que é que aconteceu?
vira uma eterna guerra. Santa Marta disse, não, deixa comigo, eu vou fazer as pazes. Então, o que era um inimigo passou a ser amigo. Então, olhar para as nossas sombras, integrar as sombras, é transformar essas sombras em poder dentro da gente, e nossa amiga, e nossa aliada. Né? A história dos dois lobos, né? Tem o lobo branco e o lobo preto, né? Aí o chefe Cherokee disse, né? O que é que eu devo fazer, né? Eu devo matar o preto? Ele disse, de jeito nenhum. Você vai precisar do preto em alguns momentos da sua vida. Você pode alimentar mais o branco, né? As qualidades, as virtudes, aquilo que é mais bem recebido. Mas você nunca deve matar seu lobo preto. Por quê? Porque ele é necessário. Em muitos momentos é dele que eu preciso na minha vida. Dessa força, dessa energia. Então, o trabalho luz e sombra é olhar para esses dois lobos, olhar para essas partes nossas, olhar para a nossa luz, para a nossa sombra, entender que tudo isso faz parte, que eu preciso integrar isso dentro de mim, que eu posso sim domesticar isso, né? Colocar isso ao meu favor e não contra mim. Então, é transformar da minha sombra em minha amiga, e não da minha inimiga. E quando eu faço isso, meu amigo e minha amiga, tudo muda na vida da gente, né? Outra coisa, a minha relação comigo muda brutalmente, a questão da criticidade, né, da autocondenação e por aí vai, tantas outras coisas, e a minha relação com o outro, porque também o Jung diz, né, que a melhor forma de eu lidar melhor com a sombra do outro é aprendendo a lidar com as minhas primeiro. Então, quando eu começo nessa relação, a minha relação com o coletivo, nas minhas relações mais próximas e distantes, ganha outro nível de qualidade. Então, diz assim, você quer ter qualidade de vida, quer ter prosperidade, abundância no sentido mais amplo da palavra, integre suas sombras. Entre nesse contato com esse tesouro profundo que está dentro de você. E aí você vai ver o que é autoconhecimento de verdade. Obrigado. Bacana, Tadeu. Realmente é como o Anderson fala, né? Cada podcast é uma terapia a mais, né? E você trouxe muita riqueza, né, nessa tarde aqui para a gente. E, assim, para encerrar, né, de tudo aí que eu pude absorver, a gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber que tudo começa e termina no nosso interno, né? Como a gente enxerga as coisas, né? Ninguém faz nada com a gente. E se faz é por nossa permissão, né? E a gente tem que entender quais são as nossas limitações, porque também a gente, às vezes, está olhando muito para o externo e trazendo muito isso para o pessoal, né? Eu não consigo tal coisa porque ninguém me ajuda, né? E fica vendo tudo escuro. Então, a gente, de vez em quando, pode trocar essa lente, né? E colocar aí uma lente colorida e ver as coisas de uma forma diferente, né? Isso tudo está no nosso olhar. E realmente não tem como. Quando a gente se apropria do que realmente somos, tudo muda em volta, né? A nossa mudança é a mudança do outro. Não tem como, né? Ou seja, é uma mudança realmente de olhar, de posicionamento, de comportamento. E aqui, para encerrar, eu quero lhe agradecer demais você ter dedicado aqui o seu tempo, né, para vir aqui iluminar, sombrear o podcast, tá? E a gente fica muito feliz, eu e o Anderson, por você ter aceito e ter aqui nos encheu de luz e fez com que a gente refletisse as nossas sombras, não são tão sombras assim, né, Anderson? Tem muita coisa para aproveitar. Já deu para a gente ressignificar aqui muita coisa, viu? Obrigada, Tadeu. Gratidão também, viu? Gratidão imensa. E Muito conta comigo, obrigado. próximos bate-papos. Muito obrigado a todos. É com muita alegria que a gente finaliza mais esse episódio do podcast. E eu queria pedir para que cada um aqui falasse um pouquinho rapidamente assim das suas redes sociais, onde pode encontrar, né? Para que fala um pouquinho, sabe, assim, onde as pessoas podem te encontrar, né? Se quiserem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Tem dois projetos que eu gostaria que vocês visitassem. Um é Sou Luz e Sombra no Instagram, é isso mesmo, Sou Luz e Sombra. E o outro é Constelação Fortaleza Instituto. Né? São dois projetos que está tocando aí, que tem feito muita diferença aí na vida das pessoas, que tem feito a minha alma vibrar.
né? E também lá vai estar o livro, quem quiser comprar e tal, né? Tem um site também, Sou Luz e Sombra, então não tem como esquecer, tá? Ótimo. Então, mais uma vez, obrigado. E por hoje a gente encerra por aqui esse episódio do Aforismos, sempre conversas francas e reflexivas sobre a vida. E até a próxima quarta-feira, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.